Então vamos lá para a orientação de como preenche o nosso super simulador de análise de viabilidade de compra de animais. O simulador ele é dividido em três partes. Nós temos aqui a aba parâmetros, onde tem os valores de entrada, eles precisam ser preenchidos, e as demais abas, dashboard e relatório, elas são preenchidas a partir da aba parâmetro, tá? Então vamos iniciar aqui pela aba parâmetro, a gente vai limpar todas as células de entrada, que no caso são essas células verdes, ó. Eu preciso preencher isso aqui, tá? Primeira informação que eu preciso informar aqui é o peso de compra desse animal, no caso aqui 190 quilos, o preço de compra R$ 3.000, o valor da arroba do boi no dia da compra dos animais, para que a gente tenha condições de calcular o ágio. Então, no caso aqui, o valor da arroba da minha região, 330, então deu 44% de ágio. O GMD esperado ao longo da vida desse animal dentro do sistema, eu vou colocar aqui um GMD de 550 gramas. Qual que é o peso estimado de venda desse animal? Estou pensando aqui numa recria e engorda de macho, eu vou colocar aqui 540 quilos, quer dizer, eu vou levar esse animal até os 540 quilos. Eu vou ter um rendimento de carcaça de 53%, aqui eu estou pensando em animais de pasto, tá? Sem grandes incrementos de nutrição, tá? 52, 53 é um número bem coerente, mas aqui você muda conforme você tem certeza do seu sistema. Aqui a gente começa os cálculos, né? Então esse animal vai dar 286 de carcaça, 19 arroba, ele vai ficar 22 meses dentro do período, e ao longo do período ele vai ganhar 15,9 quilos de peso vivo por cabeça mês, tá? Aqui você precisa inserir mais três informações. A primeira delas é qual que é o valor almejado de venda, por quanto você quer vender esse animal no futuro, fala minha arroba, tá? Vou colocar aqui que eu vou vender esse animal no futuro a 340. Qual que é o seu custo por cabeça mês? Aqui você precisa ter esse número também. Eu vou dar uma estimada, tá? Quando você pega toda a despesa do mês e divide pelo número de cabeça, qual que é o custo por cabeça mês? Aqui inclui tudo: nutrição, sanidade, mão de obra, energia, manutenções, todas as despesas que você tiver dentro do seu sistema, você precisa dividir, né? E achar o número por cabeça mês, tá? O ideal é que você pegue uma média de pelo menos um ano aí, para você saber o custo por cabeça mês, porque fica um valor mais coerente, tá? Aqui eu vou colocar R$ 100, que é, para uma pecuária tradicional, é um número bem dentro de uma realidade da maioria das fazendas, tá? Se ela não tiver muitos incrementos de adubação, nutrição, confinamento, tá? Pensando numa pecuária tradicional. E por último aqui você precisa informar qual que é o seu custo de capital. O que que é o custo de capital? Imagina que você tem um dinheiro que está aplicado em uma operação, seja ela qualquer, às vezes uma caderneta de poupança, um CDI ou qualquer outro negócio. E esse negócio lá estava te dando 15% ao ano. Aqui é do mesmo jeito, você precisa estimar o seu custo de capital aqui. Quanto que você vai querer que o seu capital ele rentabilize ao ano? Aqui eu vou colocar 20% ao ano, que é um número que começa a ficar interessante na pecuária, né, a partir de 20%. Então, 20% ao ano, ele já fez o cálculo aqui, que é 1,53 ao mês. Tá? Beleza, você só precisa inserir essas informações aqui na aba parâmetro. Veja que uma segunda pergunta que precisa ser respondida agora. Essa operação ela é viável? Ela é capaz de me entregar 20% ao ano? Veja que eu não consigo responder isso ainda. Eu comprei, eu sei o peso, eu sei quanto que eu vendi, eu sei o GMD, eu sei o peso que eu vendi, rendimento de carcaça, eu sei o custeio, mas eu não sei dizer quanto que isso aqui me entregou de rentabilidade. Então a gente vem aqui para essa aba Dashboard,
E aqui eu já consigo ver o resultado dessa operação. Aqui do lado esquerdo, a gente tem os parâmetros de entrada, eles se repetem aqui, tá? E aqui a gente vê, começa a enxergar a análise do resultado do negócio, né? Como vocês podem ver, o VPL aqui, ele é negativo em 212, a taxa interna de retorno, que é a de 16,4, payback 22 meses, o custo da rua vendida 273, a receita projetada 6.487 e o lucro projetado por cabeça 1.287. Como vocês podem olhar, eu não estou tendo prejuízo, porém, o meu capital, ele não, a minha operação não está rentabilizando a taxa que foi preconizada. Eu quero 20, ela está me entregando só 16,4. Por isso que o VPL aqui está negativo, tá? Aqui embaixo vocês conseguem ver uma interpretação do VPL, tá? E uma orientação. Toda vez que o VPL for maior que zero, significa dizer que a operação ela rentabiliza acima da taxa que foi preconizada, acima do custo de capital. Quando o VPL ele for igual a zero, significa dizer que a operação ela me entrega exatamente a taxa que foi preconizada. E quando o VPL é menor que zero, significa dizer que ele, ele não é viável, ele me entrega um resultado abaixo da taxa que foi preconizada, que é exatamente o que a gente está vendo aqui agora. Tá? Aqui a gente tem uma tabela do fluxo de caixa, né, projetado, que são o valor de compra mais o custeio, a receita e a diferença, né, então R$ 1.487. Aqui em que momento que se dá cada uma das inserções de dado aqui, né? Quando que se dá a compra de animal? No mês zero, né? Momento zero. O custeio operacional aqui no caso aqui vai do mês 1 até o mês 22. E a venda, né? A receita ela se dá no mês 22, tá? Aqui você vê um gráfico de quão sensível, né, a atividade é a depender de como aumenta ou diminui o preço de venda, né, que é o arroba de venda, é, o preço de compra, se eu compro mais caro ou mais barato, dentro dessas variações, e o custo por arroba, né, o CPV, tá? Se eu tenho um custo mais caro ou um custo mais barato, então você consegue ver o lucro por cabeça aqui e ver qual que é a variável mais sensível, tá? E aí, indo mais para a direita aqui, a gente tem o coração da ferramenta, né, da análise. Veja que essa operação ela não é capaz de rentabilizar o capital a 20% ao ano. Eu tenho condições de manipular três informações, três variáveis, para satisfazer essa operação e ela me entregar 20% ao ano. Eu posso mexer no valor de venda futuro da arroba, eu posso mexer no preço de compra do animal, quer dizer, eu comprar esse animal mais barato, e eu posso também mexer no custeio por cabeça mês, para poder tornar essa atividade viável, tá? Aqui embaixo eu tenho um botão e uma tabela que chama atualizar equilíbrios. Quando nós clicarmos aqui, o simulador ele vai buscar o que você precisa fazer nas três variáveis para tornar a operação viável, tá? Rentável, ao ponto de ser igual a 20% ao ano. Vamos clicar aqui que vocês vão ver como é que o negócio funciona. Quando a gente clica aqui, ó, ele já identificou o que eu preciso fazer. E aqui ele me traz aquelas três opções. Ou eu vendo esse animal mais caro, ao invés de vender a 340, eu vendo a 356. Ou eu compro esse animal mais barato, ao invés de comprar por 3.000, eu compro por 2.788. Ou eu diminuo o meu custeio, ao invés de 100, eu tenho um custeio só de R$ 89 por cabeça mês. É isso que a minha operação suporta, tá? Então eu consigo ver aqui de maneira bem didática, né, o que eu consigo mexer. E aí aqui eu escolho a variável que eu pretendo nesse momento equalizar. Aqui tem uma mensagenzinha automática também que ela me traz aqui o que eu preciso fazer, né, para cada variável. Aqui o que eu vou mexer? Eu vou mexer no preço de compra. Vou falar, cara, por quanto que eu tenho que comprar esse animal
para tornar essa operação viável. Nesse caso aqui, ele já me deu aqui, ó. Eu venho aqui e clico, ele vai equalizar. Já trouxe para cá, o valor de compra saiu dos 3.000 e veio para 2.788. Se eu comprar esse animal por 2.788, mantendo as demais variáveis que já tinha, eu torno a minha operação viável, tá? Indo aqui para a aba relatório, você tem um resumo, por cabeça em várias variáveis, você consegue enxergar, e você tem também por lote. Aqui você consegue manipular e informar quantos cabeça que é a sua análise. 500 cabeças. Você informa a taxa de mortalidade aqui, porque ele vai precisar, na hora de fazer a receita, ele vai vender o número de animais subtraído a taxa de mortalidade, tá? Então você consegue ver isso aqui. Isso aqui você ou imprime ou você exporta para um PDF, um relatório, manda para alguém ou guarda, tá? Aí você consegue ver isso aqui de maneira resumida nessa aba relatório.